Vitor, estamos começando aqui esse papo de Aduela com esse monstro, esse cara aqui, o Vitor Costa. A gente se conheceu aí no mundo cripto, que a gente estava ali pelo Twitter trocando ideia, e depois a gente começou ali a entrar no grupo no Telegram, e esse grupo do Telegram foi crescendo aí. Hoje a gente tem algumas coisas para trazer para vocês também, junto com o Vitor e junto com o pessoal do Market Makers. Queria dar as boas-vindas aqui ao Vitor. Estamos aqui em São Luís do Maranhão, da Mirante, da TV Mirante, do Grupo Mirante, falando com o Vitor. O Vitor está lá em São Paulo. Vitor, bem-vindo, cara. Se apresente aí. Depois a gente fala um pouquinho sobre Web3 e sobre games e esportes para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, show de bola. Obrigadão. Boa noite aí, Brunão. Boa noite, Gerson. Um prazer aí estar falando aqui com vocês. Como o Brunão comentou, né? A gente, coincidentemente, se conheceu ano passado, né? A gente, lá do Market Makers, estava fazendo uma série de spaces, né, no Twitter, né, divulgando um pouco, conversando sobre o mercado cripto, levando um pouco de conhecimento, né, principalmente no momento que a gente vivia, né? A gente sentia a falta de um conteúdo um pouco mais responsivo, né, para o pessoal mais iniciante. E aí o Brunão chegou lá e, poxa, deu uma baita aula lá para a gente. Aí eu virei pro outro pessoal lá que acompanhava a gente com o grupo no mesmo dia e falei, cara, esse cara precisa estar no nosso grupo, porque é um monstro também. Então, é um prazerzão estar aqui com vocês e garanto que o papo vai ser aí muito bacana. Show. Eu queria também, Vitor, a gente dar um espaço aqui para o jabazinho também do Market Makers, né? Apresenta um pouco da proposta do Market Makers no mundo cripto, o que a gente tem de interessante para o pessoal também. Siga lá no Twitter já, tá? @MarketMakersBR, também na nossa rede social. E o Vitor vai explicar um pouco como é que é o funcionamento aí do Traders para Traders Market Makers. Bom, vou contar um pouco da história bem breve do Market Makers, né? A gente começou lá em 2020, né? Na época eu era trader de equities de um hedge fund aqui que operava a Equities Latam. E aí eu acabei me envolvendo com o pessoal no Twitter, né? Mais para divulgar, comentar sobre diferentes teses de investimentos, né? Sejam elas no mercado tradicional e também eu já operava cripto, né? Eu entrei no mundo cripto em 2017, né, no último ciclo de alta que a gente teve, antes desse de agora, e eu sempre fui provocando o pessoal, né, sobre se envolverem mais no mercado cripto, que era onde estava a nova assimetria, né, de que o pessoal não podia deixar meus amigos de perder essa grande oportunidade, essa grande assimetria que a gente tinha, né. Então a gente criou o Market Makers, né, e agora muito mais voltado para o nicho cripto, né, a gente fez um split, né, do grupo, né, ainda tem uma parte do grupo que conversa sobre o mercado tradicional, sobre estratégias de ações, e agora a gente fez esse split aí, ainda a mesma turma, mas voltado aqui para o mundo cripto, tá? Então, o nosso intuito é agregar, né, uma comunidade, né, mais voltada aqui para a galera que gosta de operar no mercado, né? Tanto o nosso slogan, né, de trader para trader, e a gente hoje está assim, tá muito contente de poder ter uma comunidade muito forte lá no Discord, né, com mais de 400 pessoas diariamente comentando sobre estratégia, sobre novas teses de investimentos, então novos projetos, trades, né, novos projetos. Então tá bem bacana. Então e hoje a gente também está aí começando agora, né, a partir desse ano, com o nosso canal no YouTube também. Convido a todos a se inscreverem depois no nosso canal. Então, para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho do nosso conteúdo, né, é só acessar o nosso site, né, o www.marketmakers.com.br, e lá vai ter todas as nossas redes sociais, né. A gente tem aí hoje alguns podcasts, né, que a gente traz convidados já no Spotify e no Deezer. A gente tem muito conteúdo no YouTube, e não só conteúdo para aquela galera que já opera o mercado, né. A gente posta também muito conteúdo para iniciante, né? Para quem está chegando perdido nesse mercado, como que deve dar esses primeiros passos, né? Para não cair já no lado errado aqui e acabar sendo impactado, né? Financeiramente falando. Então, é um projeto assim que hoje a gente está
visando, né, principalmente esse lado, esse cunho mais educacional, né, para a galera iniciante, e pô, cada vez deixar essa comunidade, né, desses amigos, né, a gente considera todo mundo um amigo, que opera já nesse mercado aí, poder ter essa troca aí super positiva. Show de bola. Gerson, dá uma palavrinha aí. Quem é o Gerson também? 30 segundos para a gente. Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Prazer, meu nome é Gerson. Primeira vez aqui no Papo de Aduela. Sou agente de marketing aqui da Aduela. Tenho experiências com esportes, né? Já criei campeonatos, narrei, já cheguei a narrar esportes, então eu sou bem... Era narrador de CS, Vitor. Eu era narrador de CS, né? Então eu sou bem ambientado com o cenário ali de games na Web 2, né? E a gente vai já entrar um pouco mais nisso. E eu achei muito interessante o Vitor falando da Market Makers, né? Que ele falou sobre investidores iniciantes. Eu só lembrei do momento que eu perdi dinheiro com o Bob Cripto aqui, entrando na hora errada. Então talvez se eu estivesse na Market Makers, eu não tivesse perdido dinheiro, né? Exatamente. A gente vai falar também sobre as bizarrices que acontecem numa bull run, né? Começando aqui nosso papo, gente, é bem interessante a gente saber a evolução realmente das plataformas, né? A gente saiu aí de uma plataforma Web 1, lembra aqui, a internet dos anos 90, aquela que era estática, só HTML, você praticamente só tinha texto e imagem, não tinha como você interagir com aquela plataforma, aquele site. A gente cresceu durante a década de 90 e a bolha.com, né, a bolha das .coms, ela se deu ali na Web 2, onde você já tinha as aplicações, você já conseguia interagir, era a parte de e-commerce rolando muito forte. E depois de 2009, aí, com o lançamento do Bitcoin, em 2009, a gente começou a entrar no cenário de Web3. Então, a gente não só interage com as aplicações, como a gente também tem a parte descentralizada da web. E aí o Vitor, se quiser falar um pouquinho sobre assim, o que seria o Web3 em contraste com a Web2 que a gente conhece. Vou só pegar o carregador aqui, mas fica à vontade, Vitor. Vamos lá, vamos lá. Bom, basicamente, né, o que muda para o usuário, né, o usuário que está na ponta, né? Quando a gente fala do Web 2, a gente tem toda uma centralização do poder do conteúdo com as plataformas. Então, vou pegar um exemplo aqui de navegadores, né? A gente pega aqui Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, são navegadores que eles detêm toda essa base de navegação do usuário. Então, a interação ela é feita toda centralizada na plataforma. Com a vinda e outros aplicativos, como serviços de mensageria, como WhatsApp, serviços de videoconferência como Skype, né, como Microsoft Teams, e com a chegada da Web3, o poder ele sai da plataforma e acaba sendo centralizado no usuário. Então, o usuário é o detentor da informação e dos seus próprios dados. Então, por exemplo, aqui, né, hoje a gente tem muitos DApps, né, Decentralized Applications aqui no mundo cripto, onde, por exemplo, né, através do navegador Brave, né, o Brave já é um navegador de internet aqui, Web3. Então, quando a gente trouxe aquele comparativo com o Google Chrome e o Explorer, que são navegadores Web 2, o Brave aí é um navegador Web 3 que ele traz esse empoderamento aqui maior para o usuário, além de, claro, recompensar o usuário, né, com o seu token nativo, que é o BAT, provenientes aí dessa usabilidade no navegador. Então, com o Web3, você está passando a centralização do poder da informação das plataformas para o usuário. Isso traz uma autonomia muito grande, né? E sai um pouco daquela parte da censura, né? E algumas plataformas podem estar fazendo até mesmo com os criadores de conteúdos, né? Que a gente viu alguns episódios recentemente, né? E a gente viu muito a Web3. A gente vai entrar em alguns cases depois de Web3, mas a gente vê uma migração muito forte dessa parte de conteúdo, criação de conteúdo e streaming de games, né? A gente começou com o eSports há muito tempo atrás, né, Gerson? O eSports 2012, né? 2012 começou, mas a gente vê uma migração muito forte para a Web3, tentando quebrar um pouco dessas barreiras aí que o Vitor falou. Pós-Covid, muita gente em casa,
sem saber o que fazer para ganhar dinheiro também. Acho que contribuiu muito para a explosão de criadores de conteúdo, né? Então, o pessoal que achava que fazer stream dele jogando não dava dinheiro, começou a dar dinheiro, né? E começou a dar dinheiro muito forte. Então, não só a valorização dos esportes, mas a valorização do jogador do esporte. Então, Gerson, tu que está nesse meio aí de esportes, como é que tu enxerga o pós e o pré-Covid nesse mercado? Eu enxergo o Covid como um acelerador do que já ia acontecer, né? Segundo até dados do próprio mercado, o esportes ele já vinha numa crescente ali de 6% a 8% ano a ano. E depois do Covid, isso acelerou. Isso começou a crescer de forma muito mais rápida. Então, estava vendo um comparativo aqui, né, segundo os dados da Newzoo, de um crescimento de 18% ano a ano, de uma previsão de 2021 para 2022, crescer 18%. Quando você leva para um cenário de jogadores, você está ali com você em casa, você é uma pessoa que assiste esportes ou você gosta de futebol. Você estava num cenário em que o futebol não estava acontecendo. Então as pessoas estavam em casa, estavam sem um entretenimento, né, para assistir ali e espairecer naquele momento, e foi uma hora que os esportes eles apareceram como uma válvula ali, como uma solução para esse problema. Então a gente vê isso muito também na aceleração da quantidade de campeonatos que surgiram nesse momento, da quantidade de jogadores profissionais que foram revelados na web, né? E a gente teve até uma passagem, tipo, das pessoas brincarem entre, esse cara só joga na internet, esse cara nunca jogou na LAN, né? Isso aconteceu muito também nesse novo cenário, tanto econômico quanto social, dentro dos esportes eletrônicos. E teve uma valorização muito grande, como o Gerson trouxe aqui, a gente viu muito forte aí o mercado mesmo, né? A carreira de esporte, de player, valorizando patrocínios pesados de clubes, né? A gente vê hoje o Flamengo tem o time, o Corinthians tem o time de esportes. Marcas, né? As marcas estão se agregando muito mais a isso, a audiência crescendo, incentivando a profissionalização. Então, aquele cara que antigamente o pai não deixava jogar muito tempo, hoje já realmente virou uma profissão de criação de conteúdo através dos streams. Outra coisa interessante, né? Só falando do caso do Cachorro 337, né? Que é um mercado que ele não é somente para criador de conteúdo, não é também para o jogador de esportes, mas o mercado de skins, né? De itens customizáveis que também faz com que você tenha uma outra válvula que você consiga ganhar dinheiro, né? Como é o caso do colecionador do Rian, né? Que ele tem um inventário avaliado de 1,5 milhões. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente também, que são a migração desse mercado aí para o mercado de NFTs. Fique ligado. Mas como é que a gente monetiza isso, Vitor? Atualmente, né, a gente tem basicamente a monetização por audiência do YouTube, que a gente conhece, que é por views, não é isso? Tem a monetização do TikTok também, que você ganha também através de audiência. Então, existe um mercado aí que agora também as próprias plataformas de streaming estão assinando esses caras, né? A gente viu o Casimiro, por exemplo, da Twitch, porque ele tem um contrato com a Twitch. Então, está tendo uma mudança nesse modelo de negócio. Como é que tu enxerga essa mudança no modelo de negócio com a assinatura de Close Friends, OnlyFans? Aonde é que a gente vai parar com isso? Acharam um pote de ouro e agora estão querendo saber como repartir esse bolo entre os criadores de conteúdo e as plataformas. Estão disputando, né, pelo pote de ouro. Cara, isso é muito interessante, né? Porque você pega 5 anos atrás, se alguém me falasse que com o OnlyFans iam ter pessoas ganhando milhões por mês, eu confesso que eu não iria acreditar, sendo 100% transparente aqui. Então, a gente vê essa disrupção muito grande, muito por aquele ponto que você trouxe, né? O pós-Covid, né? O Covid, de fato, em si, em 2020, ele trouxe uma aceleração pro meio digital como um todo muito grande. Então, no próprio 2020, a gente viu muitos e-commerces
crescendo de valuation expressivamente, né, de uma forma dessa que fazia sentido por conta do aumento do número de vendas, né, do número de receita. Então, esse meio digital ele entrou numa espiral de expansão muito forte, né? E os criadores de conteúdos acabaram se beneficiando muito com isso, né? Até mesmo a gente viu aí canais de YouTube que pré-Covid tinham menos de 1.000 inscritos, em 2 anos batendo aí mais de 100 mil inscritos. E hoje essas plataformas, porque hoje a competição você trouxe o ponto do Casimiro, é muito importante, né? Hoje essa competição do influencer, ele está muito maior, porque 2, 3 anos atrás, o cara tinha basicamente, né, aqueles que não eram mais voltados aos gamers, né, eles tinham basicamente YouTube para fazer conteúdo. Então, era muito aquela centralização. Ou você ia para o YouTube, ou você não tinha como monetizar, né? Pouquíssimas pessoas monetizavam com Instagram e com outras plataformas. E hoje em dia, né, com esse leque de oportunidades, de opções que os influencers têm para poder estar subindo o seu conteúdo, essas plataformas elas estão tendo que se virar nos 30, né, para dar novas formas de monetização. Então, a gente viu aí recentemente o YouTube lançando a plataforma de membros, né, que a gente não tinha 2 anos atrás também. Então, hoje, né, alguns canais grandes de YouTube, eles podem estar abrindo a sua plataforma de membros e estar fornecendo alguns benefícios, conteúdos exclusivos para aqueles membros, né, mediante uma assinatura mensal. Então, isso é maravilhoso, porque pensa, aquele influencer que só ganhava dinheiro com visualização, só era monetizado com visualização e ads. Hoje em dia, ele já pode ter uma renda mensal recorrente, né? Então, não existe mais aquilo de que, poxa, não, o youtuber não é mais visto como uma profissão. Muito pelo contrário. Não só é uma profissão hoje em dia, como uma profissão que... E dá trabalho pra caralho, né? Dá muito trabalho, né? O pessoal ainda, eu acho que... Eu digo que tem muita gente falando que esse nicho é um nicho saturado. E eu digo que ele é um nicho em extrema expansão ainda, na minha visão, só que ele vai se pulverizar, né? Eu ainda acho que esse meio de conteúdo ele é muito centralizado em poucos players, né? Então a gente tem ainda um certo oligopólio aqui, mas eu acho que a gente vai ter uma expansão aí de diversas plataformas, e essa competição vai ficar cada vez mais acirrada, muito nesse conceito de Web3, né? Então, o criador de conteúdo vai ser cada vez mais valorizado e mais disputado pelas plataformas, e não mais os influencers disputando as plataformas, né? O leque vai virar aqui. E eu acho que esse é o grande driver aí que não vejo muita gente olhando sobre, né? E agora, um ponto que eu acho que acaba sendo um lado negativo de toda essa ascensão, infelizmente, né, tem muitas pessoas que, não entrando no mérito, nada mais assim, tiveram um crescimento tão acelerado e elas acabam não tendo tempo, né, para cuidar de toda a sua carreira, né, na mídia, né, em todas essas diversas plataformas que a gente falou, e eventualmente tomando algumas decisões não tão acertadas. Então, o que eu vejo é um mercado de assessoria para esses influencers, assim, muito urgente aqui para eles serem mais bem amparados, né? Para a gente não ver, por exemplo, o que acontece com jogadores de futebol que não tem um empresário lhes assessorando da melhor forma. Então, aqui a gente vai ter um outro nicho também, que vai ser esse serviço de assessoria para esses criadores de conteúdos que hoje, dado esse crescimento muito rápido que muitos estão tendo, eles acabam não dando conta, né, cara? Ou você cria conteúdo, né? Porque ou você cria conteúdo que você mesmo comentou, toma muito tempo, ou você vai cuidar da sua carreira, né, da sua assessoria, de onde você vai, dos seus contratos, né, com os promotores. Exato. Eu acho que esse ponto aí do Vitor é interessante. É um movimento até que a gente está vendo, acredito que de um ano para cá, é uma coisa que tem crescido bastante, né? Um player muito importante nesse cenário é a 3C Game, que se intitula como Game Partner, né? E chega justamente para cuidar dessa parte da assessoria dos influenciadores, muito voltado ali à parte de games. Então, a gente estava até conversando isso mais cedo na reunião, né? Sobre o Nobru, toda a imagem que ele criou em cima do Free Fire e dessa autoridade, né? Muito atrelado também a esse trabalho que o time dele fez por trás. Então, esse é um movimento também que a gente está vendo muito, né? Da profissionalização da influência do jogador, do streamer,
do influenciador dos games. E, Vitor, a gente falou muito aqui de plataformas, jogos. Por que os consoles ainda não entraram nessa briga, cara? Porque não existe uma plataforma de streaming da Microsoft. Existem alguns rumores aí, né, de streaming da Microsoft, mas não tem nada certo. A Sony também não entrou ainda nisso. Mudou um pouco, né, Gerson? Vamos até pegar esse gancho para falar sobre isso. Mudou o modelo de negócio dos consoles, né? Você tirando uma percentagem maior através de assinaturas recorrentes, o pessoal viu que isso era muito mais interessante. Como é que foi essa mudança, Gerson? A mudança ela está muito mais voltada principalmente na saída do modelo de negócio da aquisição do jogo para disponibilizar um mercado em que a pessoa consiga ter mais compras, fazer mais compras em outros utilizáveis, como, por exemplo, o mercado de skins, mercado de itens, pontos dentro do jogo. Então, isso é um modelo de negócio que funciona muito para a Electronic Arts, por exemplo, para a EA, que eles trabalham o modelo de assinatura, e é muito melhor eles fazer com que as pessoas tenham acesso e comprem, por exemplo, FIFA Points. Né, é muito mais fácil ela dar o jogo de graça e depois ganhar muito mais em cima do mercado. Né? Exato. Então, uma maneira ali de trazer a pessoa para estar jogando a biblioteca de jogos, né, da publisher, e fazer com que ela ganhe dinheiro futuramente. E esses consoles, com certeza essas plataformas, Vitor, não vão ficar para trás. Estão fazendo já esse modelo de assinatura, mas a gente vê que, basicamente, as plataformas de streaming, as plataformas de esportes, elas estão em outro mercado, em outro nicho. Será que vai vir um big player aí, como a Microsoft, que tem bala na agulha, tem muito dinheiro no caixa, para fazer uma super aquisição, um M&A aí? Eu acredito no winner takes all, mas eu acho que não está tão trivial ainda, né? Você e o Gerson comentaram sobre os clubes de assinaturas, né? Eu vejo no curto prazo um mercado muito mais expansível ainda para ser explorado. Então, poxa, a gente vê aí já a Nintendo, a Ubisoft, a EA Games, né? A própria Xbox e a PlayStation, todas elas já com serviços de assinatura, né? Então, você vê até uma queda na venda de mídias físicas, né? Que já havia caído bastante depois de que subiram, né, as stores digital, né? Mas você vê esse inflow ainda de novos assinantes nessas plataformas de assinaturas, eu vejo ainda que tende a crescer muito mais. Então, eu acho que antes da gente ter uma consolidação de mercado, eu acho que esse nicho ainda vai se expandir mais, né? Então, cada uma dessas plataformas vai deixar mais robusta o seu clube de assinaturas, para aí depois, futuramente, vir alguém abocanhar todo o mercado, né? Então, eu acho que eu acredito sim nessa consolidação, só que eu acho que é algo que está mais para o médio e longo prazo, e no curto prazo eu vejo mais esse clube de assinaturas entrando aí em expansão. E já até puxando um gancho, né, para o mundo aqui de criptoativos, né, que a gente também não podia deixar de comentar, a gente tem já algumas plataformas trazendo essa disrupção muito grande, inclusive trazendo para o usuário aquele conceito do play to earn, né? Então, a gente viu muitos games, né, como, por exemplo, subindo bastante no último ciclo, como o Axie Infinity, né, e, de início, né, o usuário até teria que desprender de um capital, mas a gente tem, por exemplo, algumas plataformas no ecossistema do Bitcoin, como é a ZBD, né, o ZBD, onde é uma plataforma, um centralizador de games, como se fosse uma Steam, tá, dentro da blockchain do Bitcoin, onde eles possuem vários games plugados lá dentro, e você jogando esses games, você recebe como recompensa satoshis, né? Satoshi, para quem não sabe, é a menor unidade monetária aqui divisível de um Bitcoin, né? Então você recebe satoshis, né? Recebe aí frações de Bitcoin para estar jogando dentro dos games que estão nessa plataforma. E assim, é uma plataforma que, poxa, recentemente eles fizeram a Series B, capturando, se eu não me engano, foram 15 ou 25 milhões de dólares, se eu não me engano. Então, assim, ainda é um nicho que vai crescer muito, muito, muito.
E E não com a só... ajuda da Web3, né? Principalmente com a Exatamente, ajuda da Web3, descentralizando isso, você tem um exatamente. mercado gigantesco até para o local, né? Aquela região ter uma plataforma de streaming própria, por exemplo. E Tem essa muito espaço para plataforma, isso. ela não tem. Hoje eles têm, assim, grande parte são games mobiles, né? Aqueles games mais simples, mas eles já estão se expandindo para games maiores, né? Como, por exemplo, o CSGO. Então, eles fecharam uma parceria também com Counter-Strike, onde o usuário jogando uma modalidade específica de Counter-Strike, ele também vai sendo monetizado aí em satoshis. Então, eu acho que essa indústria, né, e ainda ligado aqui em Web3 e criptoativos, ela vai se expandir muito, porque a gente viu que é um mercado ainda muito embrionário, né? E é uma indústria que a gente está falando de mais de US$ 1 bilhão de potencial de mercado aí anual. Então, assim, eu ainda acho que tem muito espaço, né? Hoje, se a gente pega a indústria de gaming, ela é muito nichada ainda em países asiáticos, como a China, né? Eles ainda têm uma representatividade muito grande, mas eu acho que à medida que a gente tem esses novos entrantes, né, esses clubes de assinaturas, e eles se plugando as suas tecnologias dentro do Web3, eu acho que a gente tem tudo aí para ter um mercado em forte expansão nos próximos anos. Então, eu ficaria muito ligado aí nesses projetos que estão sendo desenvolvidos nesse nicho, porque eu vejo uma adoção ainda muito grande em cima deles. Vamos pegar aqui como gancho, você falou de CS aí, e o Vitor colocou, né, para a gente o exemplo aqui, né, do CSGO, que esse usuário ele tem um inventário aí de mais de 1,5 milhão, né, Gerson? Só de skins. Então, esse é um mercado que ele existe hoje, Gerson, informal, né? A gente estava discutindo mais cedo, inclusive tem grupos de Facebook onde você faz compra e venda de skins, né? Existe tanto mercado formal, existem vários mercados, né? Na verdade, existe o mercado informal, que é quando eu quero me conectar com uma pessoa e eu quero fazer essa trade diretamente, para que eu não pague taxa em nenhum lado, então eu consigo tirar esse valor comissionado, né, para fazer a venda direta. Existem também, pelo fato da Steam, né, ser uma das plataformas open source, ou seja, é código aberto, eu consigo programar ali aplicativos e produtos para ela. Existem plataformas que simulam a loja da Steam, né, e fazem isso com uma taxa comercial mais baixa. Então, isso dá uma grande oportunidade para um setor inteiro de produtos e de serviços ali para jogos como Dota 2 e CS, né, que inclusive é um mercado muito aquecido nesse sentido. E tem um informalzão, não. Tem um informalzão, que é justamente grupos no Facebook, Telegram, trades diretas, e aí a gente vai para também políticas de outros jogos, por exemplo, como FIFA. Há um tempo atrás, inclusive, eu comprei FIFA Points, eu tive a conta burlada por conta disso, né? Tive a conta banida, porque eu fiz uma coisa que não era permitido, né? Você ia lá, vendia uma cartinha muito ruim, por tipo R$ 1 milhão, e vinha um bot e comprava de você, mas eu tinha comprado por R$ 10 aqueles pontos. Então, tipo, existe todo um mercado informal por trás, né? Também questão de elo job, né? As pessoas que querem subir o seu nível no jogo. Existem tantos cenários formais e informais que o pessoal consegue ganhar dinheiro nesse mercado. E com isso, a gente via que a Web3 estava um pouco longe disso, porque a gente não tinha, até uns 2, 3 anos atrás, essa parte DeFi muito forte, né, Vitor? Que são as finanças descentralizadas. Então, você conseguir transacionar de uma maneira descentralizada dentro de uma blockchain. Isso na parte de DeFi, você conseguiu começar a mensurar esses ativos, para que eles pudessem ser trocados de mão, tanto tokens, aí vem minha pergunta para ti, Vitor. A gente tem uns games hoje, dentro desse game, eu tenho diferentes tipos de token, né? Eu tenho um token de governança, eu tenho um token que de fato a moeda do jogo, e eu tenho os ativos, que são os ativos daquele jogo, que aí entra skin, capacete, skills e tudo mais. Então,
Fala um pouquinho da diferença desses 3 principais tokens para o pessoal que está assistindo a gente. Legal. Só um pouco antes de comentar sobre as 3 modalidades aqui, eu queria só ressaltar que hoje a gente viu nesse último ciclo, né, do mercado de criptoativos um hype muito grande em NFTs, né? E eu me lembro a coisa de 6, 7 anos atrás, meu irmão, ele sempre jogou bastante CS, né, Counter, e ele tradeava muito a skin. E as skins nada mais são do que as NFTs, né? Então, o mercado de NFTs, né, o trading de NFTs, ele já existe há muitos anos atrás, muito antes de serem lançado aí esse hype todo que a gente viu nesse último ciclo. O que faltava para essa comunidade era, basicamente, esse lado do Web3, ou seja, um marketplace, onde dentro desse marketplace o usuário consegue comercializar, né, diferentes artefatos de diferentes games. Né? Então, até então, era muito nichado, centralizado nas plataformas do Counter-Strike, da Steam, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem alguns marketplaces onde o usuário pode transacionar em diferentes marketplaces o mesmo ativo e é sensibilizado em todas, né? Então, por exemplo, o usuário ele compra um Bored Ape na OpenSea, né, que é hoje a maior plataforma aqui de NFTs, e essa compra ela é refletida nos outros marketplaces também, né, como o LuxRare, entre outros marketplaces. Então, esse conceito, né, chegando agora também para a indústria de games, eu acho que vai abranger muito mais essa parte de comercialização. Então, só uma curiosidade, né, que a gente viu-se muito aí sobre NFTs e já é algo que existe aí há muitos e muitos anos atrás em games como, por exemplo, o Counter-Strike, né? E agora falando... Tá ressurgindo isso com o álbum da Copa, né? A gente tem aí as figurinhas lendárias que vocês devem estar vendo aí, valendo 9 mil, 12 mil reais. Na verdade, é uma NFT física, né, Vitor? Exato. Todo esse mercado colecionável, né? Isso. O que eu acho muito interessante é que a gente está falando aqui em NFT tanto de tecnologia quanto de modelo de negócio. Porque quando a gente vai para o CS, por exemplo, o CS, o objetivo do jogo é o 5 contra 5 ali, e ele não tem um objetivo de mercado tão claro. Mas quando a gente vem para a onda de jogos NFT, as pessoas procuram os jogos NFTs pelo Play to Earn. Ou seja, todo o modelo de negócio daquele jogo ele é voltado para a pessoa jogar e ganhar dinheiro em cima disso. O NFT é a tecnologia que já existia, mas na verdade o empacotamento, o modelo do produto do jogo mudou. Né? As plataformas, que a gente vai falar mais à frente. Mas para a gente entender as plataformas, a gente tem que entender os 3 diferentes tipos de token, Vitor. Então, qual a diferença do token de governança, do token de skin e da moeda de fato, que é a coin do jogo? Então, os artefatos, né, que seriam os tokens que representam itens nos jogos, eles são basicamente atributos, né, que vão te entregar algumas características ou habilidades especiais dentro do seu jogo ou da sua plataforma. Então, por exemplo, você vai comprar um token, uma NFT, que vai te dar mais 100 HP de vida, vai te trazer uma habilidade, um poder especial. Então, essa é uma modalidade, né, que ele te entrega um atributo específico. O outro token, né, que é o token de governança, que na minha visão é um ponto também que eu acho que vai crescer muito esse conceito de comunidades, né? É um token que ele te entrega poderes de voto, né, e de como aquela comunidade, aquele projeto vai seguir, né, no seu roadmap, no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, né, vamos supor que a gente lance aqui um game, né, o game Aduela, e a gente faz uma distribuição desses tokens de governança. Então, os detentores desses tokens de governança vão poder votar numa assembleia. A gente pensa como se fosse um condomínio, né? Então, dentro de um condomínio, né, tem cada morador vai depois na reunião dos condôminos, e lá eles vão fazer uma votação referente às melhorias que vão ser feitas na prédio, algum serviço adicional que eles queiram realizar, ou a retirada de algum colaborador. Então, o token de governança ele te traz poderes de voto, né, para o desenvolvimento daquela plataforma, daquele ecossistema. E os tokens de recompensa são aqueles tokens que você recebe a monetização dentro daquela plataforma. Então, por exemplo, no game da Duelo aqui, a gente vai
monetizar a Duela Coin, onde a Duela Coin vai ser uma monetização por cada fase que o usuário passa. Então, por exemplo, o usuário passou do primeiro level e vai receber 100 Aduela Coins. Então, aquelas Aduela Coins, elas são um token de recompensa que não tem propósito meramente nenhum, né? Ele basicamente é uma recompensa financeira que vai ser dada, né, aqui a certos usuários por passarem aí alguma fase ou alguns triggers eventuais, né? E nesses tokens... Mas elas né, têm valor de mercado, né? Que é exatamente. O né? E aí, nessa parte do to-earn, que os usuários eles são recompensados com esses tokens, e aí eles vão ao mercado, né, fazer a venda e conseguem trocar por dólar ou por outros criptoativos, né? Então, é uma forma, né, muita gente, ano passado, eu vi muita gente criando as próprias escolas, né, as escolinhas aí dos play to earns, né, as escolinhas de Axie Infinity, e estavam conseguindo tirar uma renda, né? Então, aí que vem o grande perigo, né? Enquanto o mercado está expansível, ou seja, está entrando novos players, está tendo demanda, está tudo bem, porque a gente vai ter uma demanda crescente sobre esse ecossistema, e aí o usuário ele consegue, né, tá fazendo meramente aquela venda daqueles ativos não tão desvalorizados. Agora, a partir do momento que a gente entra no mercado mais contracionista, ou seja, o mercado enxugando, perdendo demanda, aí fica mais difícil, porque aí você tem uma venda muito acelerada daquelas recompensas, levando aí a cotação da moeda a patamares muito, muito baixos, né? Então, como a gente comenta, né, são os ciclos de mercado, né? Então, para quem está se aventurando nesse nicho, visando meramente, que eu vi muita gente equivocadamente falando isso no passado, né? Eu vou gerar uma renda passiva, uma renda fixa com os games play to earn. Muito cuidado, né? Muito cuidado, porque eu vi muita gente aí perdendo muita coisa, perdendo todo o seu patrimônio em alguns games aí que, poxa, e a gente não vai ver... Vamos pegar esse gancho aí. A gente está falando de ciclos de mercado. Teve a última Bull Run, né, que acabou ali praticamente em dezembro de 2021 para janeiro de 2022. No Market Maker, se você estivesse escutando a gente, você ia saber disso antecipadamente. Só fazendo o jabá aqui novamente. E nessa Bull Run que a gente teve uma Bull Run de praticamente como a de 2013, né, que foram 2 picos. Na segunda parte da Bull Run foi a parte de metaverso, né? Tudo que estava relacionado a metaverso, a jogo, a eu posso ganhar dinheiro jogando jogo, isso começou a explodir. A gente teve a explosão de Axie Infinity, a gente teve a explosão de CryptoCas, Bomb Crypto, falecido, CryptoPlanes, tudo que você pode imaginar de jogo existia e explodia de valor, né? Então, Vitor, dentre isso aí, como tu explorou, a pessoa entrava com capital para adquirir aqueles ativos, ia evoluindo aquele ativo e a ideia era passar para frente. Mas ao passar para frente, uma hora acaba, né? O que, assim, acabou pegando muita gente de calça curta no último ciclo foi justamente isso, né? Enquanto a gente tem um mercado expansivo, ou seja, novos... Eu não queria utilizar a palavra pirâmide, mas muitos desses jogos, como CryptoCars, CryptoPlanes, Bomb Crypto, o seu ecossistema era como se fosse de uma pirâmide financeira. Então, para você continuar tendo um ecossistema sustentável, né, ou seja, para que você continuasse ganhando mais dentro desse game, você necessitava de novos entrantes. Então, à medida que o mercado começou a enxugar e você viu a queda desses novos entrantes, você viu a valorização, né, a cotação dos tokens, né, das moedas, indo muito próximos a zero. Né? A gente teve muitos ativos que caíram mais de 99%, 90%, 99%. Então, assim, para quem eventualmente vai entrar nesse mercado no próximo ciclo, tem muitos pontos importantes que você tem que avaliar antes de entrar. Não é meramente, porque meu amigo está ganhando 10 mil por mês, eu vou conseguir também. Em uma pirâmide... Pensa assim, se ele está ganhando 10 mil por mês, não, significa que esse negócio já está na boca de muita gente, né? Então, para ele estar ganhando 10 mil por mês, o negócio está super aquecido. Quando o negócio está na euforia, todo mundo ganha dinheiro, é que você tem que ficar preocupado. Rapaz, isso aí vai dar errado e vai dar errado rapidinho. Então, gente, é uma coisa assim que você sempre tem que separar os projetos.
que são projetos bons, com os bons fundamentos. Isso no Market Makers também a gente faz bastante, a gente analisa o projeto do ponto de vista fundamentalista, se cabe uma tese de investimento naquele projeto, quem é a equipe por trás daquele projeto. É um pouco do trabalho que a gente faz na Duela também, selecionando as startups, fazendo a seleção das startups. E a gente passou ali, é claro que teve muito projeto bomba, digamos assim, que a gente sabia que ia dar errado, assim como ainda existem projetos que eu acredito que vão ser muito bons aí no futuro, como a gente está vendo assim. O investimento que o Facebook, que hoje em dia fez o rebrand para a Meta, né, Vitor? O investimento que ele está tendo em metaverso, eu duvido que dali não vai sair alguma coisa, um produto utilizável. A gente sabe do Zuckerberg, da equipe que ele tem, e o investimento está sendo muito forte. E é claro que, em vez de ficar centralizado na mão de uma empresa tech dessas, né, que são as big techs, quanto menos coisa tiver na mão delas, melhor para a gente, como usuários, vão existir os seus pares dentro da Web3. Né? Então, a gente viu naquela época que o Facebook fez um rebranding para a Meta, esses tokens também, como Sandbox, Decentraland, que são espaços, mundos virtuais, esse metaverso aí, dispararam também. Desse lado, desse ponto de vista, você acha que esses projetos eles têm uma capacidade melhor de entregar valor do que os jogos, do que os games play to earn? Um vai complementar o outro? Qual é o teu ponto de vista desse mercado de metaverso na Web3? Olha, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, né? Como eu estava comentando, não existe nada que vem fácil. Você não vai achar qualquer segmento que seja algo que você não vai precisar estudar e vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Isso não existe. Isso não existe. Você pode dar uma mera sorte por um curto espaço de tempo, isso tudo que você precisa se dedicar a estudar. Então, a gente tem, sim, excelentes projetos, né, que eu acredito, sim, que vão prosperar, né, e eu acredito, assim, você comentou, né, a diferença dos games para esses ecossistemas. Eu acredito muito mais nos ecossistemas, por quê? Quando a gente fala de games em específicos, esses games, né, eles muitas vezes, e na maioria das vezes, eles são games mais simples, né, e o usuário, o jogador, ele acaba enjoando daquele game. Então, se aquele game acabar não tendo uma inovação muito grande, ou até mesmo um incentivo financeiro maior para o usuário, né, o usuário vai migrar para outro game. Então, é muito difícil você se prender e virar. O que eu vejo muita gente são pessoas que acabam virando torcedoras, né, desses games. Então, a não ser que games como, por exemplo, um GTA, um Counter-Strike se lancem nesse ecossistema de criptoativos, que são games que já têm um público há muitos anos fidelizados, eu acho que esses games mais novos, eles vão sofrer mais e vão ter hypes momentâneos, né, que foi o que a gente viu acontecendo. Agora, em contrapartida, quando a gente tem plataformas como, por exemplo, a Decentraland, ou até mesmo a outros agregadores de games, né, como a Yield Guild Games, né, a Epic Games, então essas outras plataformas que acabam sendo um sistema, eu acho que esses sim são projetos que tendem aí a prosperar no longo prazo, né? Então você precisa, não adianta, você precisa fazer a sua lição de casa, o seu dever de casa, estudar o projeto, ver o roadmap, conhecer um pouquinho do time, né? Fazer toda aquela parte chata, né, que ninguém gosta de fazer, né? Sentar e ler sobre, estudar, para aí sim você fazer um investimento mais responsível naquele projeto, né? Então, tem muitos projetos aqui que eu acho muito bons, né? The Sandbox, eu acho que hoje é o maior aqui dentro desse ecossistema, que também já sofreu muito nesse último ciclo, mas eu ainda sou muito otimista com esse projeto. Decentraland também, outro projeto muito promissor, e são projetos que você vê que eles já fecharam parcerias muito significativas, né? Então você vê, por exemplo, já tivemos shows de artistas famosos como Travis Scott dentro dessas plataformas, né? Snoop Dogg fechando parceria, até outros segmentos, né? Como por exemplo segmentos de séries, né? A gente viu o The Walking Dead fechando parceria também com a Sandbox, artistas como Avenged Sevenfold, Deadmau5, então são ecossistemas que estão mais bem preparados.
E eu acho que, da mesma forma que eu comentei do Winner Takes All lá atrás, eu acho que aqui serve da mesma forma, tá? Eu acho que, como são plataformas que já estão muito mais estabelecidas e com o ecossistema mais preparado, eu acho que aqui tem muito menos espaço para novos entrantes, né? Eu acho que vai ser muito mais difícil para novos players menores conseguirem se sobressair perante a essa concorrência mais bem consolidada, né? Trazendo muito bom, Vitor, muito bom esse panorama geral aí, cara. Foi maravilhoso. Espero que o pessoal aí que assista a live aproveite o Vitor e o que ele trouxe aqui para a gente, que é uma coisa que não é vista aqui no Maranhão, pelo menos na nossa região também, o pessoal falando muito sobre. E uma coisa que eu queria, dentro da nossa tese de investimento, Vitor, que é entretenimento, é a gente ter a Sensorium, né? Que é a Senso. E eu acho que é assim, o Vitor que me apresentou, né, a Senso. Num desses spaces aí, a gente começou a conversar sobre a Senso e sobre o projeto. E dentro da nossa tese de investimento faz muito sentido. Você que tem startup nessa área de comunicação, entretenimento, Web3, esportes, procura a gente aqui, o site da Duela vai estar aqui embaixo também. E a Senso é um exemplo de tipo de startups que a gente esteja procurando. Vitor, quer explicar rapidamente o que é esse projeto, a Sensori? Vamos lá. Bom, eu gosto muito desse projeto, né? Também outro projeto que sofreu muito, né, em desvalorização, né, capitalização de mercado por conta do bear market que a gente vivenciou, mas com os fundamentos puramente intactos, né? Então, a Sensorium hoje ele é um ecossistema no metaverso. Ele vai trazer experiências virtuais de grandes artistas. Então, por exemplo, lá dentro vai ser como se fosse uma grande casa de shows virtuais. Você vai poder presenciar shows como, por exemplo, que nós já tivemos do David Guetta, do Steve Aoki e de outros grandes artistas dentro da plataforma, seja utilizando via uma realidade aumentada, né, ou até mesmo com o óculos virtual, né? Então eles desenvolveram o seu próprio óculos virtual. Eles têm já um ecossistema, né, uma tokenometria muito bem definida já. Então tem o token Senso, onde é o token que meramente é a moeda, né, de troca dentro desse ecossistema, onde você, por exemplo, vai conseguir comprar tickets para acessar os shows, né, as performances desses artistas. E aqui eu não estou falando só no meio musical, não, tá? Eu estou falando, por exemplo, é um nicho totalmente expansível para, por exemplo, a gente pode ver uma apresentação do Cirque du Soleil, né, dentro desse metaverso da Senso. A gente pode ver uma orquestra sinfônica tocando, uma banda de rock. Então, é um ecossistema que, assim, eu acho que... Jogos de futebol, né? Então, tem muito a crescer, é um ecossistema voltado para o entretenimento dentro desse ecossistema do metaverso e da Web3. Então, eu gosto muito desse projeto, estou muito de olho, né? A gente até estava comentando ontem, né, à noite, que hoje a gente está naquela fase de acumulação, né? Porque eu acho que nesse próximo ciclo, né, e com essa ascensão da indústria geral de entretenimento e entretenimento digital, né, que a gente já vem enxergando desde 2020, eu acho que é um projeto que vai aí, tem tudo para surfar de braçadas. E, inclusive, o projeto, né, porque eu vejo outro ponto também que eu queria só brevemente chamar a atenção, né, que eu comentei, eu vejo muita gente perdendo tempo investindo em projetos que ainda nem existem, né, que em uma mera promessa e pagando aí valuations extremamente elevados. Então, o ecossistema da Sensorium já está pronto, eles têm até aplicativo já na App Store e na Google Play, então você pode acessar e já baixar o aplicativo para estar vivenciando essa experiência. Então, eu gosto disso, né? Claro, não vou falar que a gente não acaba não fazendo apostas, né, em projetos ainda que não saíram, mas eu não gosto de pagar caro em nada, né? E quando eu vejo projetos que ainda nem se desenvolveram com valuations astronômicos, né? Eu que vim da escola mais fundamentalista de equities, cara, eu fico muito incomodado, né? Então eu prefiro aqui ser um pouco mais conservador e me expor aí de um percentual um pouco maior em projetos que já têm um ecossistema mais amparado e pronto para capturar aí essa expansão de mercado. Eu até botei no CoinMarketCap aqui, né? Porque é um dos projetos, inclusive, pessoalmente, eu, Bruno, estou comprando, acumulando, né? Desde abril, continua na mesma faixa de preço, entre 15 e 17 centos de dólar. É uma moeda aí que já chegou a bater quase 2, eu acho, ou mais que 2. Então,
você tem um potencial de valorização chegar nisso de novo, né? Mas é um dos projetos que, inclusive, o Market Makers está de olho. Outra tese de investimento do Market Makers muito forte é a parte de privacidade, né? Mas não entra na tese de investimento da Duelo, então a gente não vai entrar em detalhes. Se quiser saber mais sobre a tese de investimento de privacidade, entra no Discord do Market Makers, tá? Vai estar na descrição aí, a gente vai colocar no Twitter, @MarketMakersBR. Finalizando aqui a nossa... Já estamos, inclusive, com 10 minutos ali do nosso tempo, mas quando o papo é bom, ele passa rápido. Vitor, queria, cara, agradecer demais o teu tempo. Eu sei que é corrida aí em São Paulo, eu sei que é complicado, mas a gente conseguiu esse espaçozinho aí na tua agenda. Quiser fazer as considerações finais aí, falar as tuas redes sociais pessoais também, que o Vitor é um cara atuante aí no mercado de cripto, ele tem o Instagram, tem Twitter, é muito ativo no Twitter, então fica à vontade. Bom, eu queria só agradecer aí, Brunão e Gerson, né, pela oportunidade em estar participando aqui e trazendo, discutindo um pouco desse mercado aí que, poxa, eu sou apaixonado, né? Convido todo mundo aí a acessarem, né, as nossas redes sociais. Então, de novo, né, o nosso site www.marketmakers.com.br. Lá você vai ter todos os links, né, do nosso YouTube, dos nossos podcasts no Spotify, nossa comunidade no Discord, onde a gente tem uma comunidade bem ativa, né, discutindo todas essas teses. Lá no Twitter vocês podem me encontrar como @Victor_Costa77 e no Instagram e no TikTok com @encriptando, né, que está aqui embaixo aqui no meu nome. E, cara, assim, foi uma honra aqui de novo estar falando com vocês. Espero vê-los em breve aí de novo, presencialmente aí em São Luís, terra que eu gostei bastante de conhecer esse ano. E, poxa, aí, conto aí com o que eu puder ajudar aí, agregar, podem me mandar depois no inbox, nos comentários aí, que a gente tenta se ajudar aí da melhor forma. E, claro, sempre prezo aí que todos investam de forma responsável, né? Busquem evitar aí só um disclaimer, né, um heads up final, evitem esses hypes momentâneos e busquem ser o máximo responsável aí com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, sempre. Beleza, Gerson, obrigadão pelo teu tempo também, tá aqui falando um pouco dessa parte de esportes. Quero agradecer, passar as tuas redes sociais também para o pessoal que está aqui junto com a gente. Gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Bruno também, né, pelo convite, de hoje estar substituindo essa fera, né, que o João estava só acompanhando hoje pelo YouTube. Muito legal, né, participar e conversar sobre algo que eu gosto tanto, que é esportes. Então, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, @GersonDiniz, com 2 Es no final. E eu espero vocês até o próximo Papo de Aduelo. Beleza, pessoal? Brigadão. Lembre-se, você que tem startup nessa área de esportes, Web3, entretenimento, entre em contato com a Duela, é a nossa tese de investimento. A gente está a fim de trocar um papo, trocar uma ideia. Vamos conhecer, já estamos com algumas startups no portfólio e o nosso objetivo é chegar a 5 startups até o final do ano. Para isso, a gente precisa conhecer vocês. Obrigadão, gente. Vitor, obrigado. Boa noite. Até a próxima quarta-feira com o Papo de Aduelo. Abraço.